Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar Espírita, diretamente aqui dos estúdios da TV Santa Maria, canal 19, pela NET TV. Também estamos no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, e estamos sempre com uma proposta nova a cada programa para a gente poder contemporizar, né, a nossa doutrina com os acontecimentos atuais, né? Essa é uma proposta do Despertar Espírita, de trazer reflexão, trazer reflexões para que a gente possa, cada um de nós possa fazer a sua avaliação. E o tema de hoje é prioridades sobre dos últimos tempos, né? É algo que nós vamos tentar aqui conversar um pouco sobre isso, porque é muito importante, cada um de nós tem as suas prioridades, e será que nós estamos realmente integrados nessa questão da transição planetária, né, desses novos tempos que são chegados? Então, em primeiro lugar, o que a gente quer discutir aqui é o papel nosso, dos espíritas, diante desse ciclo que está se fechando. Então, eu cataloguei aqui alguns itens para que a gente possa refletir, né? Porque nós não podemos ficar num papel de espectadores assustados, e sim participantes, né? Agentes dessa regeneração. Essa é a proposta da doutrina espírita, né? Então, na sequência, nós vamos discutir aqui alguns itens que eu coloquei aqui. O primeiro seria o autoconhecimento e a reforma íntima. Se nós temos como base o autoconhecimento na doutrina espírita, o momento é de aplicar esse autoconhecimento e essa reforma íntima com toda a intensidade possível, priorizando o nosso autoconhecimento para que a gente possa colaborar. Segundo, coloquei ativar o modo solidariedade, né? A empatia em todos os níveis, porque não adianta nós sermos apenas teóricos, né? Nós precisamos ser solidários com os nossos irmãos, né? Precisamos dar um exemplo de empatia, de solidariedade em todos os lugares que nós estivermos. Se realmente, né, nós estamos procurando viver o que Jesus nos ensinou, através do Espiritismo, nós precisamos demonstrar isso na prática, né? O item terceiro, ser antídoto, né? Ser o antídoto contra a poluição psíquica. Essa conversa que existe em todos os lugares, que a gente ouve, né? De que será que o mundo vai acabar? Será que estamos sem controle, né? O que será que está acontecendo, né? Nós precisamos, né, confiar e espalhar a esperança, né? Principalmente também divulgando a imortalidade da alma, que faz com que a gente tenha essa plena consciência do que está acontecendo, né? E não participar também dessas correntes de ódio, né? Eu não estou falando como regras, não estou falando que tenhamos que fazer, mas seria muito importante que a gente assim fizesse, né? E a quarta, que eu acho a mais importante de todas, né? Ressaltar a presença de Jesus no leme dessa grande nau. Nós não estamos à deriva. As leis de Deus são perfeitas, né? Então, nós temos no capítulo 6, né, do Livro dos Espíritos, a lei de destruição. E se nós revisarmos esse capítulo, nós vamos ver a necessidade dessa destruição aparentemente total, mas não é. Ela é necessária para os novos tempos. Então, dentro disso, né, será que nós conseguimos, Diógenes, ir para a prática ou na prática a teoria é outra? Será que nós espíritas conseguimos ajudar nesse momento? Pois é, Jorge. É um grande desafio, né, para nós, seres humanos, sermos
desenvolvermos praticarmos ou mostrarmos essa coerência daquilo que nós falamos para aquilo que nós fazemos, né? Que um ser, vamos dizer assim, que os dois estejam alinhados para a mesma direção, né? De sermos congruentes. Então, é muito fácil a gente falar bonito, é muito fácil a gente esperançar, dizer o que a gente quer, mas, como tu falou, e na prática? Como que a gente tem vivido na prática? Quando se pergunta assim, como que devemos divulgar o Espiritismo, né? Como que nós podemos fazer para divulgar o Espiritismo? E a melhor forma de divulgar o Espiritismo é pelo exemplo. Às vezes acontece assim, dentro de casa, mas o meu filho, a minha filha, a minha esposa, meu marido não querem ir na doutrina espírita, não querem participar da mesma religião que eu, não querem, é só eu sozinho ou sozinha dentro de casa. Eu tento convencer, eu falo, eu explico. Mas talvez a melhor forma que essa pessoa tem de convidar a família para seguir a doutrina é através do seu exemplo, mostrando um amadurecimento, né, moral, buscando através do autoconhecimento se melhorar. Na prática. E aí vem a questão da reforma íntima, né, que é um grande desafio também. Então eu acredito que como tu trouxe aqui o primeiro, eu estava anotando aqui o primeiro tema que tu trouxe, o autoconhecimento, né, que o autoconhecimento ele nos direciona para a autorresponsabilidade. Porque quando nós passamos a nos conhecer, e principalmente conhecer o nosso dever aqui, o porquê que estamos aqui, isso nos leva para uma autorresponsabilidade. E desenvolver a autorresponsabilidade é um grande desafio, porque acredito que um dos grandes medos que o ser humano tem é de si mesmo, de se encarar, né? De tocar as próprias feridas, de entrar em contato consigo mesmo. E acredito que esta é uma das principais prioridades, né, da nossa existência. É nos conhecermos primeiro, sabermos quem realmente somos, qual o nosso propósito, qual o nosso papel nessa caminhada evolutiva, e isso automaticamente vai irradiando, né, para as nossas convivências. Porque alguém perdido, alguém que não se conhece, ele, muitas vezes, sem a intenção, com intenção, mas também sem a intenção, ele acaba perturbando, prejudicando, atrapalhando essa caminhada. E vai ser ruim para ele. Então, eu acredito que essa prioridade do autoconhecimento, ela é extremamente importante. E aí, falou aqui da solidariedade, é uma consequência, né? Porque nós nos tornamos mais solidários. A poluição psíquica, que é o pessimismo, que, meu Deus do céu, está tudo perdido, mas quando a gente toma consciência da nossa responsabilidade, temos aquela noção de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, quando a gente conhece a contextualização da nossa existência, esse pessimismo vai diminuindo, porque a gente sabe que a gente não está solto aqui, que a gente não está perdido e que Jesus está no leme, né? Como tu trouxe aqui, ressaltar Jesus. Nós temos um GPS, né? Foi nos dar um GPS para a gente se orientar. Então, eu acredito que as prioridades, elas são vastas. Mas se vamos colocar numa escala, eu acredito que começamos de dentro para fora primeiro. Né? Nos conhecermos é muito importante. Nosso processo. E nesse processo que tu traz aí, nos ajuda muito quando nós estudamos o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, que é todo um convite, todo o texto nos convida a sermos homens de bem. Porque quando nos perguntam o que nós queremos que os nossos filhos sejam, felizes e homens de bem, né? E também dentro desse capítulo tem uma partezinha que fala sobre o dever. Mas não é só o dever que todos nós, homens, devemos ter, homens e mulheres devemos ter, de sermos corretos, né, na sociedade, de sermos éticos, de sermos solidários. Mas é o dever moral. E este dever moral passa pela autotransformação e pela transformação social que Kardec propõe. Porque toda a obra do Kardec está embasada na autotransformação, mas como consequência a transformação da sociedade.
Porque muitas vezes nós dizemos, a sociedade está conturbada. Sim, porque nós estamos conturbados. A sociedade está infeliz. Sim, porque nós estamos infelizes. Porque a sociedade é o reflexo de todos nós. Né? Quando nós nos damos conta disso e assumimos esse compromisso, fica mais tranquilo. Porque aí a responsabilidade não é só dos governantes, dos responsáveis por tantas instituições, mas é nossa. Né? Então, o dever moral é esse que se ancora na autotransformação e que vai repercutir absolutamente na transformação da sociedade como um todo. Certo. Eu acho importante, eu tenho procurado nas palestras que faço, na introdução, falar sobre a transição planetária. E aí, o que vocês estão vivendo? Como é que vocês estão encarando isso e tal? Quebrar um pouco o gelo e já dar uma entrada nesse aspecto, eu acho isso bom, sabe, para a gente conversar com as pessoas sem medo, né? O que tu acha, Márcia, sobre esses pilares que nós levantamos aqui? Quando se pensa em últimos tempos, né, normalmente a primeira impressão que temos é realmente um abalo. Alguma coisa vai acontecer, porque está tudo ruim. A gente entra nesse pessimismo realmente, né? Tem um precipício ali. A gente em todos os níveis, exatamente. Cada um no seu grau de compreensão traz isso e a gente percebe realmente essa ansiedade da população e de todos nós, vendo um cenário meio caótico, muitas vezes, né? E aí entra nessa onda psíquica que muito mais prejudica do que ajuda, de um modo geral, né? E quando se fala em últimos tempos, se tem essa ideia inicial de uma catástrofe, né? De o fim dos tempos e até os prelúdios da última hora trazem muito em voga isso, conectada com a religião também, né? Trazendo um certo temor, de certa forma. E é desafiador a gente tendo uma noção de que Kardec traz de maneira muito tranquila esse contexto, falando sim dos abalos sísmicos, tá? Falando das mudanças geográficas, geológicas, né? Essa movimentação do planeta, que é uma situação perfeitamente natural. A Terra ela está sob uma camada líquida de magma. E é natural que quando esse líquido se movimenta, algumas situações no nosso cenário material se alterem. Sim. Então, é natural que isso ocorra. Mas também Kardec traz de maneira muito significativa, pela fala dos imortais, essa mudança no contexto moral. Que a regeneração muito mais vai se dar nesse processo, Sim. né, Jorge? Mais que as entranhas do planeta, são as entranhas do homem que agora se movimentam. E esse convite da espiritualidade é constante no sentido de nos olharmos. Essa movimentação interna precisa acontecer. Porque somos eternos, é a vida real, é o que vai permanecer. O planeta vai passar. Chegará um momento em que realmente essa matéria vai haver modificações significativas ali, mas vem a espiritualidade e diz, nada termina. Temos o antes, o agora e o depois, uma continuidade eterna, e há uma razão de ser para todo esse processo. Essa compreensão é que precisa existir realmente. Quando a gente já tem noção desse cenário, ainda que não consiga nas particularidades trazer em suas miúças a realidade de como isso se dá, a simples percepção disso já te traz uma satisfação íntima. Opa, tem alguém no leme, sim, né? Tem alguém controlando esse processo todo, e esse trabalho de movimento interno, ele precisa acontecer, para que justamente esses pilares que o Jorge traz possam ser estabelecidos de maneira madura, equilibrada, porque o convite principal da espiritualidade não é que a gente fique teorizando a respeito do mundo, é que a gente consiga trazer esse cenário para individualmente cada um de nós fazer a nossa parte, para que isso se some no coletivo. O que está no micro se projete no macro, né, Jorge? Sim, eu vi exatamente, Márcia, eu vi uma fala do Haroldo e eu achei muito interessante. Ele disse que a maioria das pessoas, quando vai terminar um ciclo, porque nós encerramos ciclos na nossa vida durante o tempo todo, né? Quando criança, quando jovem, quando adulto, até nós encerrarmos o ciclo do nosso corpo físico, né? Então, são encerramentos de ciclos. E ele colocou que a maioria das pessoas confunde encerramento de ciclo com andar em círculos. Você fica meio perdido e começa a andar em círculos. Tudo de novo. Tá? Porque com medo de encarar esse novo ciclo, porque nós somos naturalmente apegados.
né? Nós somos apegados àquilo que nós vivenciamos, principalmente se aquilo que nós vivemos foram coisas que boas para nós, né? Com pessoas ou com situações, e esse apego ele acaba dificultando, né? Nós temos que procurar esse desapegar, né, das coisas materiais. Por isso a importância da consciência que nós somos seres imortais, né? Que estamos aqui em aprendizado, e como Kardec nos fala, a vida na Terra é um relâmpago, né? Então, é essa consciência que nós despertamos, e quando foi falado isso, Diógenes, também, que tu comentou, do exemplo, eu tive um exemplo no atendimento fraterno, que de uma senhora que veio me relatar, eu já contei isso aqui num programa, mas vale a pena contar de novo. E ela me disse assim, poxa, eu vim aqui porque às vezes a gente pensa, tanto no CVV como no atendimento fraterno, as pessoas precisam desabafar, mas não é só coisas difíceis, são coisas boas. E ela veio fazer um desabafo bom. Ela disse assim, olha, há muitos anos eu sou espírita, o meu marido a princípio não queria que eu viesse, depois ele permitiu. E agora, ela disse assim, ontem ele me disse assim, quais são os horários que eu acho que eu vou querer participar contigo. e ela disse assim, que bom, não, é que eu notei que o teu comportamento mudou. Eu notei a tua evolução. Entende? Então, isso realmente é o exemplo que arrasta, né? Que a gente precisa praticar, né? Todo movimento para uma mudança, ela precisa de algo muito importante. Que se não tem isso, a gente não consegue, que é o desejo e a consciência de que precisa mudar. E a vontade. Disciplina. Nossa, disciplina. Que a gente vai botar um combo aqui, né? E a disciplina. Mas se a vontade está presente, né, o resto vem. Então, assim, nós já temos essa consciência de que nós estamos num processo evolutivo. Então, estacionar já não é legal, né? Então, quer dizer, existe uma outra fase para a qual a gente tem que ir. E a gente precisa ter consciência dessa próxima fase, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, tu precisa ter consciência de que tu não sabe tudo, tu precisa ter consciência de que tem muitas coisas que tu precisa melhorar em ti. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo essa consciência, a gente vai despertando para um melhoramento maior, né? Então, diante essa prioridade que a gente fala nesse momento é começar, como eu tinha falado, de dentro para fora, né? A partir dessa consciência, né, e desse despertar que a doutrina espírita nos proporciona, de que nós precisamos fazer alguma coisa. E isso é difícil. Realmente é difícil por causa disso, Jorge, que tu trouxe, da zona de conforto. Eu não sei lidar com outro tipo de mundo. Eu só conheço esse meu mundo. Eu já me acostumei com esse mundo. É igual tu pegar, por exemplo, um senhorzinho que viveu 40 anos numa casinha, ele já tem a hortinha dele, ele já tem a casinha dele, já conhece os vizinhos. Aí chega um filho assim, pai, eu vou te dar uma casa num condomínio assim, um casão super top. Tem muitos que vão dizer, meu Deus, é aqui, o meu mundinho é esse. Quem sabe a gente não constrói aqui essa casa, então. Sim. Né? Porque eu me acomodei naquele mundinho. Outro exemplo muito clássico, lá onde eu trabalho, a gente saiu do analógico para o digital, vamos dizer assim. Foi implantado um sistema de agenda online, digital, e era tudo, a gente costumava anotar as coisas, né? Sair do caderno e ir pro aplicativo, meu Deus do céu, aquilo ficava difícil de desenvolver, e difícil, sim, mas eu sabia que eu tinha que passar para aquela fase. E às vezes passar de fase é complicado, mas é extremamente necessário. Exatamente. Né? Aí entra o apego, né? O apego. A gente se apega porque tem medo do que vem pela frente. Eu tenho um exemplo no livro Histórias de Chico, que conta que ele recebeu uma visita nos últimos dias ali, ele estava mal e tal. E aí disseram, Chico, um amigo dele disse assim, Chico, tem uma casinha, eu vi uma casinha azul lá em cima, te esperando, coisa mais linda. E ele olhou para ele assim, mas por enquanto eu fico na amarelinha aqui. Verdade. Então não é só uma questão, realmente ele está dentro de nós. Nós somos seres que se apegam facilmente, né? Sim. Bom, nós estamos encerrando nosso primeiro bloco, então voltamos, rápido, né? Voltamos em seguida com a segunda parte do Despertar Espírita de hoje. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados.
decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods & Cook é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia, fisioterapia e psicomotricidade. Somos especialistas no atendimento a pessoas com autismo. Atendemos por planos e convênios e oferecemos benefícios exclusivos com o nosso cartão Algo Mais Premium. Saiba mais em 559-9677-2285. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Saúde e bem-estar em um só lugar. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com a nossa segunda parte do programa de hoje, Despertar Espírita, e estamos falando sobre as prioridades dos últimos tempos, né? No primeiro bloco, nós conversamos bastante sobre nós espíritas, e eu digo mais, nós cristãos, né? Nós precisamos realmente nos envolver com esse processo e acreditar que nada está perdido e que há uma necessidade de mudança. Fechamos um ciclo e vamos abrir outro. E nós podemos comparar com uma casa, quando nós vamos fazer uma mudança, que a gente começa a encaixotar tudo, mexer com móveis, sai aquela poeira, né? Aquele momento parece que não vai acabar. Mas quando nós mudamos de casa e colocamos as coisas no lugar, tudo fica mais claro, né? Então, assim, não precisamos ter medo, né? E é importante que a gente acredite, né? Que Deus é um Pai de amor, que Jesus, como nós dissemos, está no leme dessa nau. E eu trouxe aqui algumas observações da Gênese, do último capítulo da Gênese, os sinais dos tempos e a nova geração, né, na Gênese. E no item 8, algo muito interessante, a inter-relação entre os universos. Tem uma parte que Galileu, né, coloca na Revista Espírita de 1868, que está transcrito aqui no capítulo 8 da Gênese, que ele fala algo assim, ó, muito, muito interessante. Eu vou só ler um pedacinho aqui, porque o nosso tempo aqui voa, né? Aqui diz assim, ó. Aqui ele diz assim, ó: em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que nele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas dali são solidárias, e não há um só dos efeitos que vós designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência de componente de influência de todo esse sistema. Né? E ele diz mais, vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da proximidade ou do afastamento, o que resulta que seus movimentos de transição, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa, voam mais longe ainda, digo que nessa nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, todos interconectados. E aí, eu fui buscar aqui na astrofísica, né, e a astrobiologia científica, ela comprova que o cosmos é uma teia dinâmica de interações gravitacionais, energéticas e evolutivas, né? Já hoje confirmado pelo telescópio James Webb, né? Então, na astronomia e na cosmologia moderna, esta estrutura é literalmente chamada de teia cósmica. Né? Então, Deus está no comando de todo o universo, ou de todos os universos, como nós podemos chamar, e nós achar que esse planetinha, né, esse planetinha Terra está totalmente sem controle, seria, no mínimo, a ignorância da nossa parte, né? Porque tudo é controlado pelas leis divinas, né? Tudo está sob controle de Deus. Então, esta fé raciocinada, que é o que a doutrina propõe, ela, mais do que nunca, ela comunga com a ciência. Né? E é importante a gente entender essas influências. Se as influências acontecem no universo ou nos universos, imagina aqui dentro do nosso planeta, né? Como um vai interferindo no outro, como um vai influenciando o outro, né?
E se nós dizemos que tem um Cristo, Jesus, que comanda o nosso planeta, também é sábio pensar que existem outros planetas e outros Cristos. Que os outros planetas também têm espíritos perfeitos, responsáveis pelo bom desenvolvimento e evolução daquele mundo. Então, é muito pequeno pensar que nós temos comando de alguma coisa. Exatamente. Né? Mas, e veja, nós às vezes queremos ter comandos de coisas grandiosas, exteriores a nós, e não conseguimos fazer essa viagem para dentro, né? A viagem para dentro, a viagem interna do autoconhecimento é a mais difícil, é a jornada mais difícil que temos, né? Sim. Então, é bem interessante. Eu olhava aqui, pensava sobre a fábula do coelho e da tartaruga, né? Porque o coelho, muito audacioso, né, desafiou a tartaruga para uma corrida. E ela Bem aceitou, né? Bem justo. Ela aceitou. No entanto, o coelho, muito gabola, no meio do caminho resolveu descansar, porque ele estava muito à frente da tartaruga. Só que ele dorme e a tartaruga, no seu passinho, segue em frente e vence a corrida. E é mais ou menos esse o movimento que os humanos precisam fazer, né? Nós não precisamos andar tão rápido, né? Porque podemos nos distrair no caminho, adormecer, ficarmos anestesiados, mas nós precisamos caminhar sempre, devagar, mas sempre, Sim. como a tartaruga. Sim. Né? E esse Cristo que tu fala, né? Esse nosso Jesus Cristo, que está na coordenação, no comando, que é vamos dizer assim, o organizador do nosso planeta hoje, ele nos disse, fareis o que eu faço e muito mais. Então, nós também seremos Cristos. Sim. No nosso caminho da perfeição, nós chegaremos a ser Cristos também. Então, assim, nós estamos na trilha, né? E tudo serve para o nosso desenvolvimento. E quando tu estava falando de teia, Jorge, de integração, que o universo ele é o todo integrado, a gente está falando de organismo, a gente está falando de um grande sistema. E se a gente parar para pensar, tudo é um organismo, um grande sistema. Pegamos o nosso corpo. Do micro ao macro. Do micro ao macro. É o exemplo que nós temos, a natureza nos dá esse exemplo do sistema, do organismo a todo momento. O nosso organismo, ele funciona equilibradamente, com cada órgão tendo a sua função, uma central que regula tudo, né? E é assim que funcionam as coisas. Então, nós somos espíritos, né? Seres inteligentes que estamos obrigatoriamente integrados uns aos outros. Pelo menos essa é a ideia para que as coisas funcionem. Então, quando começam a se alimentar ressentimentos, ódio, raiva, tudo aquilo que pode afastar um ser humano do outro, a gente está indo contra esse sistema. A gente está... É como se fosse um adoecimento do organismo. Em algum momento o fígado não está cumprindo a sua função no sistema. O que vai acontecer com o organismo todo? Todo organismo pode entrar em falência, né? Em sofrimento. E se ele não está cumprindo é porque outras partes do organismo estão sobrecarregando o fígado. Exatamente. Então a gente precisa ter essa consciência que a sociedade, a humanidade, se ela não estiver integrada, se ela não respeitar um grande organismo onde tem que haver, vamos dizer assim, uma harmonia, uma atração de uns para os outros, e isso tem que ser de forma harmônica para que haja o equilíbrio. Ao contrário disso, é adoecimento, é sofrimento, é paralisia, né? A gente fica patinando no processo. Então, que a gente possa ter essa consciência de que qualquer sentimento que me afaste do outro, eu estou indo contra esse sistema, né? E tem aquele ditado, vocês me corrijam se eu estiver errado, que eu sou ruim de ditado, mas que diz assim, como é que a farofa é pouca, meu pirão primeiro, não é por aí? Existe um sentimento, às vezes, de endurecimento, né? Poxa, se o negócio está um caos, eu vou cuidar de mim aqui, vou cuidar da minha parte aqui. Egoísmo, né? O egoísmo fica exacerbado. Né? E o egoísmo, ele tem por base o medo. Quanto maior o medo, quanto maior o nível de desamparo e de insegurança, maior é o nível de egoísmo. Porque o medo, o desamparo e a insegurança nos colocam em estado de sobrevivência. Claro. Então, eu primeiro tenho que me proteger, é um estado de sobrevivência. Então, quanto menos autoconhecimento,
né? Menos a gente se conhece, menos a gente conhece o mundo, menos a gente conhece as coisas, mais desamparado a gente se sente, mais inseguro a gente se sente, mais a gente fica no processo de egoísmo. O que só piora a situação. Exatamente. A base do medo, ela é justamente o desconhecimento, né? Claro. Quando a gente conhece, se desconhecido. liberta. A gente pensa na criança quando é pequena, ela é muito egoísta, ela não é muito egoísta, é egocêntrica, né, na verdade, né? Ah, mas tem um espírito ignorante. Não. É egocêntrico pelo processo evolutivo ali da criança no início, né? Então, no processo de desenvolvimento. Então, como ela é medrosa, né? Ela é muito medrosa, ela não conhece, ela joga para si. Sim, o mundo gira em torno dela, né? Exatamente, tudo em roda dela. Quando o Jorge trouxe essa questão da questão dos planetas, essa órbita todo, esse conectar com relação a todo um sistema, né? Às vezes quando começa a falar disso eu meio que vou bugando, vou lembrando do Chico naquele momento em que ele foi levado em desdobramento para ver todo o sistema, o cosmos, e chega um momento lá que ele diz, eu quero voltar para minha cama e quero meu cafezinho, porque está além da minha capacidade de compreensão. E a gente se depara muito com isso, né? Apesar de todos os avanços, existem barreiras ainda que a gente não vai conseguir ultrapassar por conta realmente de uma limitação de conhecimento em todas as áreas, em todos os níveis científicos. É preciso que ocorra um avanço nessa área intelectual ainda para que a gente consiga acessar alguns níveis que ainda não se pode ter acesso justamente pela falta de... Segundo a espiritualidade, até palavras nos faltam para conseguir traduzir para vocês algo que possa caber nessa caixolinha, que vocês consigam compreender de maneira mais clara, né? Então, tem essa limitação. Então, à medida que a gente vai compreendendo, a própria espiritualidade reportou a Kardec nesse sentido, né? À medida que a ciência for avançando, o espiritismo vai ganhando um embasamento. E hoje já se vê isso, né? Hoje se percebe a ciência médica, de certa maneira, trazendo um embasamento científico ali e trazendo uma tese fundamentada para o espiritismo fora do comum. Quando se pode, por exemplo, avaliar um cérebro em funcionamento e dizer qual é a área que está em intensa atividade no momento em que uma criança está relatando uma vida passada, né? A gente tem uma teoria ali de uma vida passada, a ciência rechaça isso. Opa, mas vamos botar a ciência a trabalhar nisso agora? Qual é a área que está em atividade aqui? Poxa, não é o lobo frontal, não é a criatividade da criança, é a memória, é o hipocampo em intensa atividade num relato. Como é que explica isso? Né? Como eu não sei, mas o que está acontecendo, uma lembrança aqui está. Então se percebe que com o avançar, o espiritismo vai ganhando força. Não o espiritismo em si, mas as teses espíritas que tratam dessa continuidade da vida, que abre campo para uma mudança de transformação moral ímpar, né? Realmente. Porque quando eu conheço esse processo todo, eu entendo, poxa, a vida não termina aqui. O que eu faço agora tem um amanhã, tem um depois. O que eu faço agora, o meu temperamento agora, tem uma conexão também com a outrora. Então, está na hora de avaliar de forma diferente esse contexto todo e a gente começar esse processo de autoconhecimento interno aí para uma mudança comportamental. Opa, se trata de mim, não é mais do outro. Essas descobertas não seriam um apocalipse? Também, revelando algo que pode impactar muitas pessoas que dizem, mas eu nunca imaginava, eu não acreditava nisso, e como é que agora? Sim, o apocalipse no grego significa levantar o véu. Sim. E o véu está sendo levantado. E está incomodando principalmente as pessoas extremamente materialistas. Incomoda muito, porque os valores estão mudando, né? Deixam a situação desconfortável. E eles vão tentar, de todas as formas, dizer, não, isso aí não existe, vamos investir aqui, vamos somar números, né? Então, realmente, isso vai desconfortando muitas pessoas, né? Essa mudança, porque nós não estamos ainda totalmente preparados para isso, né? É isso que eu queria comentar. O tempo da descoberta é o tempo também do nosso desenvolvimento moral. Porque algumas descobertas nas mãos dos homens poderiam trazer coisas muito catastróficas, como já trouxeram em outros tempos, né? Ainda trazem, né? Então, esse levantamento do véu, ele é gradativo exatamente para nos proteger de nós mesmos. Porque se esse véu é levantado subitamente ou rapidamente, né, com o desenvolvimento moral ainda muito reservado nosso... Essa asa ainda está muito pequena. Exatamente, nós traríamos mais malefícios para a Terra do que já trazemos com as pequenas descobertas que já temos, né? Este é um dos grandes questionamentos das pessoas que
que muitas vezes não estuda a doutrina e perguntam, né? Mas se o espiritual sabe tudo, se não tem os mais evoluídos, inteligentes, por que eles não vêm resolver os problemas aqui? Por que eles não ficam aparecendo para todo mundo para acabar com essa dúvida, né? É justamente por isso, porque a gente precisa estar no tempo certo para isso. Não, essa resolução de problema tem que ser feita por cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. Exatamente. Né? Esse processo nós temos que vivenciar individualmente. Né? Então, agora, a nossa consciência, as leis de Deus estão na nossa consciência. E nós precisamos acessar mais a nossa consciência. Sair do automático. Né? Que nós hoje andamos muito, viver o presente, né? Porque essa sensação que temos aí, que o tempo está passando mais rápido, nada mais é do que uma correria desenfreada que a gente não se dá conta, né? Então, até eu coloquei aqui como atenuar essa sensação que nós estamos vivendo, né? Com menos tarefas e mais foco, né? Se nós formos multitarefas, nós vamos fazer tudo raso, muito raso, como dizia o Divaldo, né? Então, a gente acaba perdendo a noção do tempo. Né? A gente olha a televisão assistindo TikTok. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Buscar novos aprendizados, novas experiências, né? Novos caminhos de aprendizado, novos hobbies. Né? Então, isso tudo eu coloquei aqui como algumas alternativas, né? Para viver mais o presente. Né? E a ciência explica que para a criança o tempo passa mais devagar, porque, por exemplo, uma criança de 10 anos, um ano para ela é 10% do seu tempo de vida. Né? E para um adulto que tem 50 anos, né, um ano é 2% do tempo de vida. Né? Então, isso vai colocando, e o nosso cérebro tem a tendência de colocar as coisas no automático, né? De economizar energia. Tudo. Não, isso tu já sabe, vai no automático. Isso tu já sabe, vai no automático. E aí nós temos essa sensação que o tempo voa. Né? É importante nós, dentro desses últimos tempos que nós estamos falando, desses últimos tempos desse ciclo, nós possamos aproveitar, possamos nos organizar para aproveitar bem. Né? E viver cada momento no seu momento, né? Se a gente pensar o nosso banho, a gente está no chuveiro sentindo o cheiro do sabonete, a temperatura da água, ou a gente está dentro do guarda-roupa selecionando a roupa que vai botar? Né? Está imaginando que aquela água está nos limpando não só o corpo, exatamente, mas também todas as nossas tensões levando junto. Né? Está respirando bem. Um tempo quase que sagrado no chuveiro. Né? E não importa, pode ser 5 minutos, mas se a gente viver, se a gente estiver presente naquele banho, sentindo tudo isso, vão ser 5 minutos renovadores. Sim. Mas pode ser 15 sem essa presença, né? Então, eu acho que nós estamos precisando estar presentes em cada situação da nossa vida, né? Márcia, para encerrar, 2 minutos. 2 minutos. Uma parábola que conecta muito com essa questão do tempo que vocês estão trazendo é justamente os trabalhadores da última hora, né? Quando Jesus fala daquele homem, o dono de um vinhedo que vai em busca de trabalhadores, no primeiro momento ele consegue alguns, na parte da tarde mais alguns, e mais no final do dia mais alguns. E todos ao final ganham a mesma coisa, né? Então se percebe ali que não se está em voga, e a chamada de atenção não é com relação ao número de horas, mas a qualidade do trabalho, a disposição em servir, de aceitar o chamado, essa motivação interna, o quanto você se coloca realmente na proposta, na tarefa, porque a espiritualidade consegue olhar para nós e ver por trás do farrapo humano que somos, ver a grandeza que temos e o quanto podemos ascender, apesar das nossas dificuldades, né? Hoje se percebe que as recomendações do Cristo, elas não são mais recomendações religiosas, né? Elas são recomendações médicas, que pessoas menos iradas, menos revoltadas, adoecem muito menos do miocárdio, que a caridade tem um significado significativo no processo de desenvolvimento a partir de uma resposta adequada do organismo com relação à medicação que está sendo ofertada. Então se percebe realmente uma conexão fantástica entre as leis da natureza, entre a mensagem da espiritualidade, nos convidando a movimentar para o crescimento pessoal de cada um de nós individualmente, para que o coletivo receba o nosso melhor. Bom, estamos encerrando o nosso programa de hoje e o convite que a Márcia colocou agora aqui de nos movimentar em direção à nossa evolução, aceitar esse convite que Deus nos faz nesse momento e que possamos realmente ser porta-vozes, que possamos ser exemplos, né, dentro das nossas limitações, das mudanças que estão acontecendo. O Despertar Espírita fica por aqui. Voltamos no próximo programa, se Deus assim nos permitir.
Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia organizacional. Clínica multiprofissional e social. Goods Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.